Paz e graça seja na vida de todos. Hoje nós continuamos estudando a Santa Palavra de Deus. Carta aos Hebreus. Hoje, no capítulo 6, é uma continuidade do assunto de apostasia que nós terminamos no capítulo 5. O último verso do capítulo 5 diz assim: mas o alimento sólido é para adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Para ter alimento sólido, é necessário ter exercício constante. Esse é um ponto que nós encontramos, uma característica que nós encontramos nas pessoas que dão frutos de que estão amadurecendo, de que amadureceram. No verso 1 do capítulo 6, ele diz assim: portanto, deixemos os ensinos elementares, princípios, né, que foram lá no começo, a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos, se Deus o permitir. O que o autor aos Hebreus está querendo dizer aqui? Que aquele alimento leitinho, que fala sobre salvação, sobre arrependimento, sobre batismo, sobre pecados, escândalos, é para dar oportunidade para outros assuntos que nós precisamos de aprender. O que ele está querendo mais ainda dizer aos hebreus, que ele chamou no capítulo anterior de lentos, de preguiçosos no buscar por mais conhecimento? Olha a palavra interagindo com o capítulo 5, com a disposição desses santos. Lentos, preguiçosos, que não se esforçavam, que não adquiriam resistência com exercícios de santidade, exercícios da fé, para ter alimento sólido. E agora ele está dizendo: olha, não dá para continuar lá não. Eu sei que Deus está falando aqui aos nossos corações. Sabe por quê? É muito cômodo ficar recebendo na boca, recebendo leitinho, mas nós precisamos do alimento sólido. O nosso corpo, ele não sobreviveria só com leite. Precisa de mais, das vitaminas, sais minerais, proteínas, etc., que o alimento sólido traz para o nosso organismo, tanto para o crescimento quanto para a manutenção do nosso organismo espiritual. E o autor, né, às vezes eu quero falar Paulo, mas não é certo que seja Paulo que escreveu aos Hebreus. Ele está dizendo: preciso passar para frente. Nós precisamos fazer discípulos. Não dá mais para ficar chamando atenção. Oi, você não batizou ainda não.
Olha, para de olhar tanto para dentro de você e olhe para os outros. Deixe de ser tão egocêntrico. Olhe, para de olhar somente para as coisas terrenas, para as conquistas, para o trabalho e olhe para as coisas espirituais. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça para que outras coisas vos sejam acrescentadas. E está aqui querendo dizer assim, oi, chega, não dá mais. Nós não podemos voltar nesses assuntos, não, nós precisamos ir para frente. E a Bíblia diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Aí ele continua, ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, salvos, provaram do dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Olha que triste. Pessoas que se achegaram à pregação do Evangelho, entregaram a sua vida para Jesus, receberam o dom do Espírito Santo de Deus e continua vivendo uma vida pecaminosa e continua estabilizado sem ter músculos espirituais, sem ter visão para o ministério. Pessoas que apostataram da fé e querem voltar. Aqui está dizendo, olha, vai ser uma desonra pública. Olha, estão querendo crucificar Jesus de novo, porque já passou dessa fase. É hora de crescer. Talvez o que aconteceu é que caiu em pecado e o que necessita é pedir perdão a Deus, arrependido por aquilo que cometeu e prosseguir para o alvo. E não querer voltar lá atrás, eu vou aceitar Jesus de novo. Eu vou me batizar de novo. Eu vou receber leitinho de novo. Não, não é assim. A carta aqui aos nossos irmãos hebreus está dizendo muito claro, vocês estão querendo crucificar Jesus de novo, não tem cabimento. E ele continua, pois a terra que absorve a chuva que cai frequentemente da colheita proveitosa, aqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus, mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser queimada. A terra recebeu a chuva de Deus e era para produzir bons frutos, tinha tudo para produzir bons frutos. E produz espinhos, abrolhos, vai ser amaldiçoada por Deus. Olha, não sou eu que estou dizendo, é a palavra. A ausência de crescimento, a ausência de musculatura espiritual, a ausência de necessidade de fazer o bem, de ajudar as pessoas, de fazer algo em prol do reino de Deus. Tá dando o que esse terreno que recebeu a chuva de Deus? Amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês. Coisas próprias da salvação. Deus não é injusto. Temos que parar de pôr culpa em Deus. O Senhor Deus, ao fulano o Senhor deu mais, ao fulano o Senhor abençoou mais, deu talentos,
palavra de Deus diz que nós recebemos talentos segundo a nossa capacidade. Deus não é injusto. Deus não é injusto, ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por ele, pois ajudaram os santos e continuaram a ajudá-los. Eu acho lindo, sabe, na palavra, porque ao mesmo tempo que iniciou-se esse capítulo, chamando mesmo atenção, puxando mesmo a orelha, no caso aqui dos hebreus, mas é claro que a palavra é viva e é para mim, ela é para você. Agora ele vem dizer, olha, Deus não é injusto, ele viu as obras que vocês fizeram, Deus sabe da capacidade que nós temos para ficar de pé, para nos arrepender, agarrando com ele, é claro, né? E ele continua, queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Tem nada perdido. Enquanto há vida, há esperança. É claro que para muitos ainda virá o leitinho. Eles ainda não aceitaram Jesus, ainda não creram. Para eles vai vir um início. Para outros já tem um pouco de músculo. Deus sabe exatamente onde nós estamos. Para outros já tem maturidade e feijoada. Deus só quer que nós estejamos onde nós devemos estar. E não estar lá na frente ainda falando sobre salvação, ainda tem dúvidas sobre a salvação, ainda não se batizaram, não consertaram coisas óbvias. Coração cheio de pedra, que tem que ser arrancado as pedras para que dê fruto. Mágoas, rancores, invejas. Chega, isso é princípio. É o que está dizendo para nós hoje. Já chega. Já chega. É hora de amadurecer, é hora de ajudar outras pessoas. E aí ele fala sobre a certeza da promessa de Deus. Quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Deus jurou por si mesmo, pôs o seu nome no juramento, dizendo: esteja certo de que eu o abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Deus jurou e colocou o seu nome. Uma coisa que eu quero lembrar aqui, que nós não usamos, né, de jurar por nada. A Bíblia nos ensina a não jurar por nada. Aqui, de uma forma, Deus quis empenhar sua palavra, dizendo que estava jurando por si mesmo, porque não havia nenhum nome, não havia nada acima de Deus. Ele só estava querendo expressar que o que ele estava fazendo era verdade e ele cumpriria. E que Abraão, pela paciência e fé, ele alcançou a promessa. Os homens juram por alguém superior a si mesmo. E o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda discussão, querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa. Deus o confirmou com juramento. Pulando aqui para o verso 19, temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu. O que Deus promete é seguro, vai cumprir. Pode parecer que não, pode parecer que tá tudo do mesmo jeito, mas não tá. Deus continua trabalhando, o que ele prometeu vai cumprir.
Se a Bíblia Sagrada se cumpriu, só falta o final dos tempos, o Apocalipse, que por sinal nós já entramos nele. Por que essa partezinha não vai se cumprir? Fininha. Por que não vai se cumprir se o restante todo se cumpriu? Deus é fiel. O que ele empenhou vai cumprir. Nós vamos entrar em descanso no Senhor. Ser protegidos no Senhor. E ele fala sobre essa esperança, essa fé, é como uma âncora para nossa alma. Quando esses grandes navios lançam as suas âncoras e elas batem no chão, né, do mar ou do rio, pesadas, o navio não sai dali. Ele não sai daquele lugar. Ele pode até se desmanchar ali em cima, mas a âncora não vai sair daquele lugar. Assim é a nossa esperança em Deus, de que tudo que ele prometeu vai se cumprir. Ele tem cuidado de mim. Ele tem cuidado de você. Onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus, ele tornou sumo sacerdote para sempre. O sumo sacerdote tinha tempo, tinha validade. Depois o seu filho entrava no seu lugar. Esse sumo sacerdote, Jesus Cristo, ele é eterno. Acabou. Não precisa de outro. É para a vida eterna. Isso tudo é âncora para nossa alma. Essa esperança. Tempos tão difíceis que nós estamos vivendo, eu sei. Muitos com luto, em luto. Muitos desempregados. Outros podendo vivenciar, como eu pude hoje, tomar a minha vacina, uma grande bênção. Tantas pessoas tão preciosas não puderam chegar nesse ponto. Temos que louvar a Deus, agradecer a Deus, abençoar tantas pessoas que fizeram parte, né, de desenvolver essas vacinas, deram noites, lágrimas para desenvolver essas vacinas. Que nós tenhamos também essa fé, essa esperança em Jesus Cristo, na sua volta, num descanso aqui, num descanso para a eternidade, que é o mais importante. Senhor Deus, muito obrigado. É tudo que eu posso expressar. Gratidão. Gratidão porque o Senhor tem paciência conosco. Porque o Senhor não desiste de nós, que já deveríamos estar lá na frente, ainda estamos querendo receber leitinho. Que já deveríamos, Pai, estar ajudando, fazendo a diferença, fazendo mais e só focando em nós mesmos, em ter e nas coisas deste mundo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados. Nos erga, nos ajude, nos sustente, nos dê direção para valorizar o sacrifício que Jesus fez por nós, o sumo sacerdote das nossas almas. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos ensine mais a gratidão, que possamos aprender a gratidão e ter músculos espirituais para receber mais forte do Senhor, em nome de Jesus.